Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma clonagem, tá, de um produto de PCR num vetor plasmidial. O vetor está aqui, quem tiver dúvida olha lá na nossa aula, que tem lá a figura do vetor. Tá? Então o vetor é uma molécula de DNA circular, com regiões específicas, que eu tenho aqui, por exemplo, a minha origem de replicação, tá certo? É aqui que a polimerase, a DNA polimerase vai se ligar para poder multiplicar esse DNA. Lembrando que a origem de replicação sempre tem que ser compatível com organismos hospedeiros, onde esse DNA vai ser multiplicado. Então, se eu vou fazer em bactéria, a origem de replicação tem que ser de bactéria. Se eu vou fazer em levedura, tem que ser de levedura. Se eu vou fazer em planta, tem que ser em planta. E eu posso ter vetores com mais de um tipo de origem de replicação para ele poder replicar em diferentes sistemas. Então está aqui o meu plasmídio e eu tenho aqui, olha pessoal, o meu gene que eu amplifiquei por PCR, vocês vão ver na próxima aula, e nos primers de PCR eu adicionei sítios de restrição aqui de EcoR1 e de PST1 para facilitar a minha clonagem no vetor, tá certo? Então tudo isso dentro daquela engenharia genética. Tá? Eu vou fazer um design do meu experimento, o que eu quero obter, aquele projeto, tá certo? E aí eu vou executar. Então eu amplifiquei o produto de PCR, está aqui, e eu quero clonar no meu vetor que está aqui circular. Tá? Então agora eu vou ter que fazer as digestões correspondentes para que o DNA recombinante seja gerado. Vou fazer a digestão com EcoR1 do meu inserto, que é como a gente chama o que a gente quer clonar, e eu vou fazer a digestão com eco e PST na região do polylinker, ou sítio múltiplo de clonagem do meu vetor, que é uma região do meu vetor onde eu tenho um DNA capaz de ser reconhecido por vários tipos de enzimas de restrição que cortam o meu vetor em um local só. Tá? Eu vou linearizar, porque se eu usar uma enzima que corta o meu vetor em mais de um local, a hora que eu religar, ele vai se ligar de todas as formas possíveis e não funcionais. Então, para garantir que ele vai ligar e vai manter a estrutura aqui, ó, o promotor, que a gente vai ver logo que vai ficar do lado da região codificadora, a origem de replicação e o gene de resistência a antibiótico, lembra que a gente hoje viu na transformação que o plasmídio pode levar uma resistência à bactéria que recebeu aquele plasmídio que foi transformado, aqui eu tenho o gene de resistência à ampicilina. Então vamos lá, vou fazer a digestão com eco e PST do meu vetor, com eco e PST aqui do meu inserto. Vou fazer aqui, a gente faz ao vivo aqui. Então vamos lá. Vou cortar aqui PST, cortei aqui ó, entre o G e o A, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui embaixo entre o G e o A também, deixa eu cortar. Tchum. Tá? Cortei. E agora a ligação de hidrogênio se desfaz. Ok? Cortou no sítio de EcoR1. Agora vou fazer a digestão no meu tubinho. A gente pode colocar as duas enzimas juntas, viu? No tubo de reação, fazer uma dupla digestão. Então ele vai cortar, eu vou ter que olhar aqui, senão eu não enxergo. Já estou com dificuldade de enxergar, imagina assim. Então cortou as duas ligações covalentes. Tá aqui, tá certo? A ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio se desfazem. E aí, olha lá, gente, eu tenho aqui, ó, o meu inserto que eu quero clonar com as extremidades coesivas, tá certo? No caso de EcoR1, a minha extremidade coesiva, ela é 5 linha protuberante, lembra? 5 linha para 3 linha. E no caso de PST, gente, 5 linha, 3 linha, olha aqui, uma extremidade 3 linha protuberante, tá certo? Então agora eu vou pegar e vou fazer a mesma digestão com o meu vetor, tá certo? Que está aqui. Então agora eu vou fazer a digestão no sítio de EcoR1, que está nessa posição aqui do meu dedo, e o sítio de reação de PST1, a outra enzima. Vou fazer essa digestão também. O nosso inserto já está correto, já foi digerido, então faço a digestão com EcoR1, tá aqui, a ligação de hidrogênio se desfaz, eu fico com a extremidade EcoR1, 5 linha protuberante,
Aí na segunda digestão faço com o PST1, que está aqui entre o G e o A, tá certo? A gente olha isso, esses sítios. Quando a gente compra a enzima, vem o tubinho, aí no tubinho da enzima vem mostrado qual que é o sítio de restrição e o que gera. Olha lá, pessoal, isso aqui é o recheio, então, do meu plasmídio, tá certo? Ele estava assim, tá? Fiz a dupla digestão, esse meio aqui não me interessa, o que me interessa, olha aqui, ó, é que o meu vetor, ele linearizou, sendo que desse lado eu tenho a extremidade PST coesiva e desse lado eu tenho a extremidade 5 linha protuberante do EcoRU. Tá? Então com isso eu fico pronto para poder fazer o que, gente? A minha clonagem. Lembra que eu falei para vocês que independente da origem do DNA, se foi digerido com a mesma enzima, os sítios protuberantes são complementares? Olha lá, olha esse sítio aqui, ó, TGCA em cima, embaixo ACGT. Tá vendo? Do outro lado aqui, do lado do EcoR1, olha aqui, ó, em cima AATT, embaixo TTAA. Ele vai aqui e consegue se ligar. Tá? Ele liga espontaneamente? Ele pode até ligar aqui pelas ligações de hidrogênio, mas sem refazer a ligação fosfodiéster covalente, isso não é estável. Então eu tenho que usar a ligase, que é a enzima que liga. E a ligase aqui no nosso caso são esses sticks. Tá? Então eu venho aqui, vou fazer a reação de ligase, vocês não estão vendo, mas a gente não vê mesmo no tubinho acontecendo, a gente só vê depois no gel. Tá? Então eu fiz a ligação aqui, fiz a outra ligação aqui da extremidade PST, e olha o que eu tenho, pessoal. Olha que interessante, eu tenho o meu produto de PCR que eu amplifiquei, olha, tosqueira mesmo, né? Vamos pôr de melhor aqui. O meu produto de PCR está, então, clonado no meu plasmídio, tá certo? Nos sítios de EcoR1 e de PST, pelas extremidades coesivas. Então, eu tenho aqui o meu plasmídio, que eu posso, então, transformar dentro da bactéria, tá certo? Ele vai ter aqui a origem de replicação para poder se multiplicar na bactéria. Para selecionar as bactérias que têm o plasmídio, eu vou plaquear no meio com antibiótico ampicilina, porque as bactérias que recebem o meu plasmídio se tornam resistentes à ampicilina, porque esse gene codifica uma enzima que degrada a ampicilina. E mais, pessoal, se eu quero expressar esse gene, olha aqui, ele tem um ATG, a metionina inicial está aqui. Então, eu já desenhei a minha construção de modo a que o início da região codificadora fique próximo da região promotora, tá certo? Porque é a região promotora que vai ser reconhecida pela RNA polimerase para transcrever, então, o nosso RNA mensageiro para essa expressão.